Olá, pessoal! Aquele abraço à distância para vocês. O nosso momento de hoje vai ser o estudo com a matemática e a língua portuguesa. Sim, porque a matemática é leitura, escrita e interpretação de raciocínio lógico. Não é legal? Então, vamos retomar os nossos estudos sobre medidas, unidades de medidas. A gente já fez o estudo sobre medidas de capacidade. Lembra que a gente já fez os estudos do líquido e fizemos as medidas com líquidos. Hoje, o nosso estudo vai ser medidas de massa, o peso. Você vai saber muita coisa. E eu sei que aí na sua casa tem muitos alimentos que são comprados e medidos pelo peso. E o seu peso? Você sabe quanto você pesa? Qual é a sua medida de massa? A do papai? Legal! Então, trouxe um vídeo bacana para a gente compartilhar esse conhecimento. Após o vídeo, nós vamos realizar os desafios da leitura, da escrita e do raciocínio lógico com a nossa matemática. Legal? Vocês vão receber as orientações das atividades após o estudo. Então, vou compartilhar com você o vídeo, tá? Da nossa plataforma, o projeto Aprova Brasil. Vamos estudar juntos sobre medidas de massa? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ivana Serrão, professora de matemática. Estou com vocês aqui pelo projeto Aprova Brasil. E hoje nós vamos ver a lição de número 14. E antes de começar, vamos chamar aqui o Kaique, porque eu acho que ele vai aprontar hoje. Oi Kaique, tudo bem contigo? Então, eu estou ansiosa aqui para saber o que é que você aprontou hoje, hein? E vocês, estão ansiosos também? Então, vem aqui com a gente, porque hoje nós vamos falar sobre medidas de massa. Ok, mas para começar, podemos medir a massa de um objeto usando a balança. Mas, professora, a balança não serve para medir o peso de um objeto? Então, geralmente a gente fala peso, mas na verdade o mais correto a falar é massa do objeto. Então eu não vou mais medir meu peso, vou medir a minha massa corpórea, tudo bem? Então está aqui uma balança digital, certo? Para mostrar que é um instrumento que mede a massa de um corpo, tá? De um corpo, de um objeto. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns outros exemplos de balança. Vamos jogar aqui uma tela cheia para que vocês possam ver melhor esses tipos de balança. Então, pessoal, muitos tipos de balança, porque nós temos muitos objetos de massa diferente. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa balança e essa balança, que elas são para medir a massa de objetos que são bem levinhos, tá certo? Geralmente são medidos em miligramas. Já temos uma massa aqui, uma balança aqui, ó, como vocês podem ver, que está medindo a massa de um caminhão. Essa balança aqui, na verdade, ela é usada para medir massa em tonelada. E existem outras balanças também para medir massas de corpos como o nosso, né, dos seres humanos. Existem outras também que servem para bebês, que é uma massa corpórea em quilos, porém bem pouquinho também, tá? Então existem várias balanças diferentes, tá certo? Olha aqui para vocês, essas duas balanças são tipos de balanças que medem a massa de um corpo humano, mas um corpo humano de uma criança e adultos, tá certo? Essa daqui, segunda, inclusive, ela é mais antiga do que essa daqui, a primeira. E, inclusive, ela serve também para medir a altura de um ser humano, que a gente vai ver sobre isso ainda nas próximas aulas, tá certo? Para falar um pouquinho aqui da unidade de massa, vou falar para vocês que a unidade de massa que a gente usa aqui
é o grama, tá bom? É o grama. Mas existem outros múltiplos e submúltiplos. Como assim, professora, múltiplos e submúltiplos? Os submúltiplos do grama são aquelas massas que são menores do que o grama. Por exemplo, aqui o nosso miligrama, que a gente pode usar o mg para indicar o miligrama. E um múltiplo é uma massa maior, certo? Por exemplo, o quilograma, que a gente usa o kg para indicar, tá? Eu trouxe essas 3 unidades aqui de medida de massa porque são as mais utilizadas por nós aqui, tá bom? E ainda tem mais alguma coisa que eu vou falar para vocês. É o quê? Olha só, em 1000 miligramas, a gente consegue juntar e formar 1 grama. Ou seja, o miligrama é uma medida de massa bem pequenininha. E se a gente juntar 1000, a gente consegue ter 1 grama. Tá vendo como é diferente uma da outra? E nós temos também que 1000 gramas juntas assim, formam 1 quilograma, tá certo? E eu ainda vou dar um bônus para vocês e falar que 1000 quilogramas formam uma tonelada, que é, por exemplo, a massa de um caminhão ou a massa de um animal de grande porte, por exemplo, o elefante, que é medida em toneladas, porque é algo muito grande já para medir em quilogramas, tá certo? E aí, pessoal, olha só, para complementar essa minha fala, vamos lá. A gente já sabe que 1 quilograma tem 1000 gramas, que foi o que eu acabei de falar para vocês, ok? Então, como seriam 3 quilogramas se eu quisesse falar essa quantidade em gramas? Pessoal, 3 quilogramas é só você pegar o 1000 gramas e adicionar 1000 mais 1000 mais 1000, ou fazer 3 vezes 1000, que vão dar 3000 gramas, tá certo? Ou seja, 3 quilogramas é a mesma coisa que 3000 gramas. Tudo bem? Só um exemplo aí para a gente converter uma unidade para outra, que é o seu múltiplo, na verdade. Tudo bem? E como seriam 4 quilogramas? Ó, aqui, já apareceu para vocês. É a mesma coisa que fazer 4 vezes 1000, certo? Que vai nos totalizar aí 4000 gramas. É simples, não é? Muito legal isso aí. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. E olha quem apareceu nesse exemplo, o Kaique. Eu sabia que ele ia aprontar com a gente hoje. Mas olha só, nessa gangorra, o Kaique está do lado de lá e a gangorra acabou descendo para o lado do Kaique, não é verdade? Por que será que isso aconteceu? Aconteceu, na verdade, porque o Kaique tem 40 quilogramas de massa e não tem nada aqui da mesma massa que ele, ou maior ou menor, para que a gente tenha algum equilíbrio, tá certo? E eu quero equilibrar essa gangorra aqui. Então, quanto de massa eu preciso num corpo aqui para que essa gangorra fique em equilíbrio? Vocês concordam que, para que eu preciso ter a mesma massa que o Kaique para que a gangorra fique em equilíbrio? Então, tudo certo. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei 4 caixas, cada uma tem a mesma massa, tá certo? E essas 4 caixas aqui têm a mesma massa do que o Kaique. Inclusive, consegui aí equilibrá-la, não é verdade? Então, já que a gangorra está em equilíbrio, agora eu pergunto para você, quanto será que tem cada caixa em massa? Então, vamos ver. Eu tenho 4 caixinhas e somando essas 4 caixinhas, a gente tem 40 quilogramas, porque tem que ter a mesma massa que o Kaique para poder estar em equilíbrio, não é verdade? Então, olha para cá. Se aqui essa caixa tem 10 quilogramas, a segunda mais 10 quilogramas, a terceira mais 10 quilogramas e a quarta mais 10 quilogramas, isso aqui me totaliza 40 quilogramas. Ou seja, cada caixinha aqui vai ter 10 quilogramas. E então, sabendo disso, agora eu vou te fazer aquele convite. Vamos ao livro? Abram o livro de vocês na página 77 e vamos fazer comigo aqui a atividade de número 2. Olha só o que nos pede. Mário queria saber a massa de seu filho, mas não tinha uma balança adequada. Vocês lembram que eu falei para vocês que existem várias balanças justamente porque existem muitos corpos com massas diferentes, não é? Então, ele subiu em uma balança 2 vezes, uma sozinho e outra com seu filho no colo. Veja as ilustrações abaixo. Então, está aqui
nessa primeira foto, ó, ele sobe sozinho na balança e aí nos dá um total de 81 quilogramas. E na segunda ilustração está ele aqui com seu filho no colo e nos totaliza 85 quilogramas. Vamos ver o que essa questão realmente quer saber. Qual é a massa do filho de Mário em gramas e quilogramas? Então vamos lá. Vou trazer aqui no tópico Responda e vamos começar aqui a responder essa questão. Olha só, na letra A nos diz, quando Mário está com o bebê no colo, a balança marca mais ou menos do que quando ele está sozinho? Bom, na primeira ilustração, quando ele está sozinho, marca 81 quilogramas e quando ele está com seu filho, marca 85 quilogramas. Então, quando ele está com o bebê no colo, com certeza marca mais do que quando ele está sozinho. Então, vamos responder aqui, ó, mais. Ops, vamos parar mais um lápis aqui. É só responder aqui, ó, mais. Tudo bem? Ok. E a letra B pede o seguinte, complete a operação para calcular a massa do filho. Então, é só fazer uma subtração, pegando a massa que ele está com o filho no colo, menos a massa da ilustração que ele está sozinho, e a gente vai ter o resultado. Então, ó, ele com o filho nos mostrou 85 quilogramas, certo? Ele sozinho nos mostrou 81 quilogramas, e fazendo essa subtração, 85 menos 81, nos resulta em 4 quilogramas. É a diferença entre essas duas massas, tá bom? Então, vamos ver aqui a letra C, ó. Quantos gramas tem 1 quilograma? A gente já viu isso muito bem e sabemos que em 1 quilograma tem exatamente 1000 gramas. Tudo bem? Então, a massa do bebê é, tananã, em quilogramas, ou seja, 4 quilogramas, que nós já calculamos. Ou em gramas, pessoal, é só multiplicar 4 vezes 1000, que nos resulta em 4.000 gramas. Ok? Assim como vimos lá nos slides. Ok, pessoal? Então está aí para vocês. E outra coisa, eu vou falar para vocês. Se vocês estão entendendo agora, imagina quando a gente começar a jogar. Porque sim, agora é a vez do Aprova Games. Então chama... E aí, pessoal, gostaram? Bacana, não foi? Então, agora que a gente já viu o nosso assunto, vamos aos nossos desafios no nosso livro didático. Um beijo e até a próxima aula.